A paz do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus. Num dia diferente, estava fazendo essas lives no domingo, resolvi passar para sábado pela manhã. Quero falar com você da palavra do Senhor, algo bem transparente, bem simples, é verdade, mas também bem objetivo, né? Nós vamos falar hoje sobre como perseverar de maneira eficaz, como perseverar com eficácia, porque às vezes a gente insiste em certas situações na vida e pensa que por estar insistindo naquilo ali a gente está perseverando, e nem sempre, né? Ou às vezes persevera até em situações que não são tão agradáveis assim, que não são tão coerentes assim para a gente, para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Isso é um problema muito grave, não é? Perseverar não é simplesmente insistir em uma situação. Perseverar precisa ter inteligência, ter direção, ter compreensão das coisas à nossa volta. Para perseverar, a gente depende de algumas questões bem peculiares, não é? Por assim dizer. Eu não posso simplesmente achar que estou perseverando tão simplesmente porque estou mantendo uma situação. Já viu aquela expressão dar murro em ponta de faca? Quem dá murro em ponta de faca não está perseverando, né? Está tendo uma atitude limitada, uma atitude sem compreensão das coisas à sua volta, não é? Quero dizer que isso é só uma expressão. Murro em ponta de faca é quando você insiste em alguma coisa que não vai dar em nada, que não vai ter resultado ou que você está se prejudicando. Então isso não é perseverança. Perseverança é algo além. Perseverança é algo com propósito. Perseverança é algo que realmente vai fazer a diferença. A Sidney já está aí assistindo a gente, junto do Sidney, provavelmente, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. Agora que eu aprendi que o nome dele não é Sidney Garro, é só Sidney, não é? Então, assim, voltando aqui, a perseverança é algo extremamente coerente com o que você está vivendo, é algo com propósito, como eu estava dizendo, é algo com inteligência, com sabedoria, com graça, sabe? É algo que na verdade vai produzir na sua vida, mesmo que seja a longo prazo, mas é algo que vai produzir na sua vida alguma coisa de bom, alguma coisa que te leve a um aprendizado, a uma postura completamente diferente. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Acho que ficou melhor agora. Entendeu? Então isso é perseverança. Eu para essa ministração, para essa palavra, eu quero usar Lucas 18:1, tá? Que vai falar sobre uma viúva e um juiz iníquo, um juiz que não temia nem a Deus e nem os homens, né? Um juiz que levava as coisas por conta própria, olhando o seu bel prazer, os seus benefícios, entendeu? E esse não é o propósito do que a gente tem para a nossa vida, não é a realidade do que a gente quer. A gente precisa dessa compreensão, a gente precisa desse entendimento. Eu daqui a pouco quero fazer essa leitura e trazer para você a clareza, como realmente perseverar, o que é perseverar e como perseverar, não é? Como perseverar mesmo quando as coisas estão totalmente ao contrário, como perseverar quando tudo foge do controle, como perseverar quando na verdade você não tem nenhuma esperança, como perseverar, porque o efeito principal da perseverança vai trazer esse momento, quando não há esperança, quando você não vê a famosa luz no fim do túnel, quando na verdade você não tem nenhuma clareza de que aquilo que você precisa vai acontecer. Aí que a perseverança se evidencia, entendeu? Esse é o ponto crucial, porque quando a gente está vendo as coisas, quando você tem um sinal, quando você tem uma esperança, quando você vê algo, você tem um vislumbre de alguma coisa, isso não é perseverar, você está insistindo em cima de algo que você está vendo. A perseverança ela se evidencia exatamente no momento quando as coisas
fogem do controle, quando na verdade você não tem nenhuma perspectiva de alcançar aquilo que é o alvo da perseverança, né? Esse aqui é o ponto crucial. Então, quando eu compreendo isso, quando eu entendo essa verdade, quando eu entendo essa situação, aí que a coisa precisa fluir na minha vida, sabe? Porque a perseverança ela caminha junto da fé, entendeu? Por mais que a fé não seja mencionada nessa parábola aqui, tá? Num contexto direto, mas ela é mencionada de forma indireta. Porque o que leva uma pessoa a insistir diante de alguém que não tem temor, que não tem empatia, que não age com justiça, é fé, aquela fé que vai fazer com que eu acredite que vou romper aquela barreira. Essa que é a questão. Então, assim, olhar esse texto, olhar essa situação, traz para mim essa ideia. Perseverança e fé caminham junto. Eu queria dizer para você que fé nem sempre é simplesmente crer e receber. Fé muitas vezes, ou na maioria, ou em primeira instância, eu quero dizer assim, fé é crer e se submeter, fé é crer e obedecer, fé é crer e se entregar, sabe? Fé é crer e buscar cumprir o propósito de Deus. Fé é crer confiadamente, fé é crer e perseverar, entende? Você só persevera diante de uma situação que não aconteceu, que você espera, mas que ela ainda não aconteceu. Esse aqui é o crucial. E entender isso aqui é o diferencial, principalmente nos dias de hoje, tá? Porque a gente tem uma aceleração na tecnologia, na vida de um modo geral, por conta de tudo que vai acontecendo, sabe? A busca pelas coisas de forma instantânea, e às vezes a gente é levado a ter que perseverar, porque nem sempre tudo acontece da melhor maneira na nossa vida ou num nível de uma aceleração tão grande, sabe? Nem sempre você pede e alcança imediatamente aquilo ali. Quantas pessoas à sua volta, quantas pessoas que a gente conhece que clamam, que pedem, que esperam e que na verdade não alcançam de imediato o alvo do seu pedido, entendeu? Então há uma necessidade de perseverar e perseverar com propósito. Márcia Santos, Deus te abençoe, Márcia, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Prazer ter você aqui, entendeu? Então assim, o entendeu é para... Bom dia. O entendeu aqui é para compreender essa questão a nível de uma perseverança que vai te levar a alcançar. Por quê? Você tem fé, você crê em Deus, você confia em Deus, você conhece Deus, você sabe quem é Deus. E sabendo quem é Deus, entendendo quem é Deus, fica assim, eu não vou dizer mais fácil perseverar, mas fica mais concreto, sabe? Essa compreensão da perseverança e saber que você vai chegar no propósito, você vai chegar na direção que Deus estabeleceu, você vai chegar no ponto correto, porque essa perseverança, ela amplia a sua visão, ela te dá uma visão além do que está diante de você, que são as adversidades, que são os problemas, que são as guerras, que são as barreiras, né, que estão diante de você. Eu queria que você compreendesse um detalhe: o caminho que Deus estabelece para nós, tá, é um caminho estreito, mas não é um caminho cheio de barreiras. As barreiras são retiradas, barreiras são impedimentos, e não é impedimento para você chegar ao céu, entende? Então é preciso compreender essa verdade. Existe no contexto natural da vida barreiras, dificuldades, problemas, guerras, adversidades, mas elas não são colocadas por Deus. Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado, entendeu? Então assim, muitas das barreiras nós mesmos que colocamos, nós mesmos que estabelecemos sobre a nossa vida, como crenças limitantes que a gente tem, sabe? Complexos que nós temos, e por conta desses complexos, o que acontece é que a gente se limita, a gente paralisa em muitos aspectos da vida, sabe? E paralisado, as coisas à nossa volta, elas crescem. Eu queria que você compreendesse isso. Quando você paralisa, deixa eu tentar trazer aqui alguns exemplos.
a nível da vontade de Deus, do propósito de Deus, da caminhada em Cristo, de estar no Senhor, de ser um cristão, de um projeto secular, pessoal, sabe? Quando você paralisa, pega aquele projeto, bota na gaveta, ele fica paralisado, mas as coisas à sua volta não, elas continuam acontecendo. Por exemplo, no contexto espiritual, você paralisou, parou de orar, parou de jejuar, parou de ler, parou de buscar o Senhor. Então o que acontece é que naturalmente você parou, mas o inimigo não para. Entendeu? Ele continua investindo contra a sua, minha, nossa vida, sabe? As circunstâncias não param. Os problemas que tinham quando eu pelejava contra em oração, na leitura para ter conhecimento da palavra de Deus, os problemas não param, eles vão crescendo, eles vão amontoando, eles vão se aglomerando. Então, quando você volta ou quando você busca retornar àquela situação para tentar vencer, ele vai estar muito maior. Por isso que é preciso perseverar, entendeu? Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma ideia. Se você tem uma dívida que você precisa pagar, você tem uma conta que você precisa pagar e está correndo juro em cima dela, você coloca aquilo de lado, deixa, quando eu puder eu pago, o juro continua crescendo, e uma conta que era de repente R$300, ela vai se tornar algo de, ao longo do tempo, 400, 450, 500, 550, R$600, e você vai ter que investir um valor maior. Então a perseverança, eu estou usando essa questão como exemplo, tá? A perseverança, se você tem um problema de saúde, você precisa perseverar em oração, perseverar crendo no Senhor. Alex Gonçalves, Deus te abençoe, meu irmão. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Você precisa perseverar no Senhor em oração, você precisa perseverar no Senhor crendo, confiando, acreditando, fazendo aquilo que diz respeito à sua parcela. Tia Deia também acabou de entrar, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Então assim, você precisa fazer a sua parcela, o ponto natural. Um problema de saúde, Deus pode curar, Deus pode tratar, e Ele cura e trata, Ele liberta, Ele é poderoso para isso, mas eu tenho a minha parte, que envolve de repente uma alimentação, uma postura de vida mais saudável relacionada àquilo que eu tinha, e a perseverança vai trazer isso, sabe? Ela vai tratar desse aspecto na nossa vida. A gente precisa dessa postura. Desculpa. Então, o que acontece? A gente precisa dessa postura para prosseguir, para avançar de uma maneira clara e transparente, porque nada na vida vem de graça, gente, nada na vida é de graça. E é interessante quando na verdade você tem que pelejar contra uma situação, no caso da viúva aqui, que eu já vou ler o texto, entendeu? Trabalhar uma situação que é completamente contraditória, que tem alguém que se faz um inimigo, um adversário seu. Um adversário porque ele não atende o seu pedido, ele detém o poder. Obrigado, amor. Ih, que legal aí, a craquinha do amor. Entendeu? Então assim, Cirleia Melo, Deus te abençoe, Cirleia, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, tá? Então o que acontece aqui? As adversidades e os problemas, eles vão crescendo, eles vão avançando, eles vão aglomerando sobre a sua vida. E a gente tem essa tendência, a gente acha às vezes que as coisas, elas acontecem de forma natural e os problemas vão dissipar de forma natural, e não vão dissipar. Tem coisa que você precisa fazer, tem coisa que eu preciso fazer. No contexto dessa viúva, o que vai acontecer é que o juiz se faz um inimigo dela, como eu estava dizendo. Por que o inimigo? Porque ele detém o poder, entendeu? Ele pode resolver a causa, ele tem autoridade. Quem tem autoridade tem o poder para fazer, só que ele não faz. Ele ignora completamente a necessidade dela. Deixa eu ler o texto, eu quero entrar nessa leitura agora, tá? Acompanha comigo aí, Lucas 18:1, que diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. Por algum tempo ele se recusou
Tá? Vamos lá. Por algum tempo, ele suplicando, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Então, o processo aqui é muito interessante, tá? Porque o que acontece com essa pessoa, o que acontece com essa mulher é exatamente um contexto de fé, de confiança. E a gente nós não vamos falar de uma fé natural, porque no Antigo Testamento era comum, Antigo e no Novo também, tá? Era comum, os juízes, eles eram estabelecidos por Deus, eles não participavam de uma faculdade de direito, eles não participavam, não tinham uma experiência pautada no direito, na justiça, naquele contexto. Era algo estabelecido por Deus. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Daiane Marques, Daiane, que prazer. Bom ver você aqui, tá? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa alcançar seu coração. Então, o que acontece? Eles tinham um temor do Senhor. Era normal, era comum, era cabível um juiz ter o temor do Senhor, sabe? Conhecer a lei baseada no que eles tinham no momento, na Torá, na palavra, nos ensinamentos de Deus para a vida deles. Só que esse juiz era diferente. Então ele se faz um inimigo dessa mulher, porque ele tem poder, ele tem, melhor dizendo, autoridade. A autoridade gera poder, então tem capacidade para solucionar aquele problema. Tá? Alguns estudiosos vão dizer que era alguma demanda de terra, alguma coisa assim que ela tinha de dificuldade. E o que acontecia? Alguém estava contra aquela mulher, ela não tinha respaldo social, porque ela era uma viúva, e viúva naquele contexto de vida não tinha respaldo social, era quase que discriminada, era desprezada, não tinha valor, mulher também não tinha valor naquele contexto, naquela época, naquele contexto de vida, entendeu? Então, como mulher viúva, com certeza ela acabou herdando as dívidas do marido, entendeu? Que quando estava vivo tinha seus meios, trabalhava, tinha seu ganho. A viúva não tinha ganho, a viúva não tinha absolutamente nada. Tanto que a prioridade do evangelho, o ensinamento do evangelho é cuidar dos órfãos e viúvas, entendeu? Isso foi estabelecido por Jesus, isso foi estabelecido lá atrás, no Novo Testamento, tá? Na igreja primitiva, por assim dizer. Por quê? Porque eram pessoas que acabavam vivendo, estando à margem da sociedade, por conta de uma postura social da época que não os favorecia. Então a igreja tinha a responsabilidade de cuidar deles. Não é como hoje, uma viúva que às vezes o marido morre e deixa uma empresa, ela tem um trabalho, ela tem recursos, ela corre atrás, mesmo quando fica com dívidas, né? Então esse era o contexto. Os juízes eram considerados defensores das viúvas e dos oprimidos. Então era-se uma incumbência dele. Ela foi buscar recurso em alguém que ela entendia na ocasião que tinha por obrigação atender a sua necessidade. Só que não foi assim que aconteceu. E o texto vai revelar que ela insiste por algum tempo. A gente leu aqui que por algum tempo ela ia lá, batia a porta dele, importunava. Gente, isso é fé. Eu estou usando essa parábola, como Jesus também usou, para falar do nosso relacionamento com Deus, tá? Porque Deus vai provar a nossa fé. Muitas vezes a gente é tendenciado. Estava minha esposa ontem conversando sobre isso, e a gente quer ver as coisas acontecerem, a gente quer chegar num lugar de destaque, a gente quer chegar no ápice da vontade de Deus, a gente quer chegar e fazer algo importante, mas muitas vezes não nos aplicamos para aquilo ali, entende? Nós não nos dispomos para aquilo ali, e aí nós não somos perseverantes. Então, quando nós estabelecemos algo diante de Deus, eu queria que você entendesse, a Bíblia diz que Deus é amor e Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e Ele é misericordioso. A Bíblia vai revelar que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, de bênção, para nos conceder o fim que nós desejamos, sabe? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e realmente é, eu creio na Bíblia. Só que tem um porém, nós não agimos sempre dentro
dessa coerência, dentro desse princípio. O nosso comportamento, ele oscila. O nosso comportamento não é um comportamento permanente, não é um comportamento perseverante, entendeu? Então Deus precisa provar a nossa fé, porque Deus não vai dar nada grande ou até mesmo pequeno para quem não vai aproveitar aquilo ali. E às vezes você fica questionando, tá? Por que Deus não faz isso na minha vida? Por que não acontece isso? Por que eu não sou assim? Por que não, Deus não gera isso? Se Ele tem poder, se Ele tem autoridade, por quê? Porque na verdade você, eu, nós, muitas vezes não perseveramos, não valorizamos aquilo que Deus vai gerar para a nossa vida. E Deus não vai desperdiçar o seu poder e a sua autoridade para dar coisas para pessoas que na verdade não vão valorizar aquilo ali, não vão fazer, não vão produzir com aquilo ali. Lembra da parábola, na verdade, onde o dono de bens vai distribuir os seus bens às pessoas, parábola dos talentos, para que eles possam granjear mais valores, mais talentos com aquelas parábolas. Então, alguns dos que receberam, quando receberam, eles foram lá, negociaram e conseguiram mais. Teve um que recebeu 1 talento, e aquele que recebeu 1 talento, com medo do seu senhor, ele vai lá e enterra aquele talento, sabe? E ele não conquista absolutamente nada. Deus não trabalha assim como esse Senhor, entende? O que Deus gerar para você precisa produzir. Só que às vezes a gente quer ser abençoado, a gente quer as coisas, só que o que acontece é que nós não valorizamos aquilo. Então Deus não vai te dar um talento, Deus não vai te dar uma vida abençoada, Deus não vai te dar uma vida financeira abençoada, Deus não vai te dar absolutamente nada se você não valorizar, em primeiro lugar, glorificando o nome dele, em segundo lugar, abençoando as pessoas que estão à sua volta, e glorificar. A gente vai abrir um leque de coisas aqui, tá? No que tange a glorificar o nome do Senhor com a sua vida e com aquilo que você recebeu, testemunhando, agindo de maneira coerente, porque em primeiro lugar, para glorificar o nome do Senhor, eu vou glorificar com a minha atitude, eu vou glorificar com o meu comportamento, eu vou glorificar o Senhor baseado no meu entendimento, com a minha gratidão. E gratidão vai além de simplesmente dizer muito obrigado. Gratidão vai falar de uma postura de vida, sabe? Porque Deus nos comprou com alto preço através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas o que a gente acaba fazendo? Negligenciando tudo isso. Eu quero ser abençoado, eu quero viver uma vida de fidelidade, eu quero que Deus esteja ao meu lado, quero que Deus fale comigo, quero que Deus mova na minha vida, sabe? Mas a verdade é que muitas vezes não há gratidão em mim. E Deus, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele sonda e nos sonda, entendeu? Nos sonda e nos conhece, o nosso pensamento, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar, tudo Ele sabe. Então não adianta eu prometer algo para Deus se eu não sou perseverante em gratidão, se eu não sou grato antecipadamente, entendeu? Por aquilo que eu quero que Ele gere na minha vida. Tá? Também te colocou em Mateus 25, que é a referência do que eu falei, entendeu? Então assim, eu preciso evidenciar gratidão ao Senhor todo o tempo, de maneira perseverante, permanente, tá? Orar ao Senhor não basta eu estar com um problema, eu estar com alguma dificuldade, dobrar o meu joelho e orar e fazer aquela oração de 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora, entendeu? Se essa oração não é perseverante, cotidiana, não faz parte da minha vida. Eu costumo dizer, há muitos anos atrás, nós fizemos um retiro e o tema do retiro foi adoração como estilo de vida. Então, se a oração não for um estilo de vida, se ser cristão não é um estilo de vida, se viver uma vida em Deus não é um estilo de vida, e quando se torna um estilo de vida é algo perseverante, então não funciona, entendeu? Tá? Eu preciso ser perseverante em tudo na minha vida, sabe? Eu dependo disso, entende? Então essa viúva, ela vai evidenciar isso, tá? E é extraordinário que ela vai evidenciar isso diante de alguém que não é temente a Deus, alguém que se coloca contra o seu padrão de vida do que ela conhece. Entendeu? Helena Costa está assistindo, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe.
tá? E eu queria que você entendesse isso, porque muitas vezes a adversidade, que no caso da viúva era o juiz iníquo, que era quem poderia resolver a sua causa, a única pessoa, ele não faz. Então, o fato de ela não encontrar recurso faz com que ela persevere, entendeu? Se você está me entendendo, tá? Analisa aí, eu vou falar com bastante calma para que haja um entendimento. Então, ou seja, o obstáculo que essa mulher tem é um único recurso, é também um recurso, entendeu? É o obstáculo que ela tem, porque ele não quer atender. Então ela vai perseverar, ela vai insistir, ela vai bater na porta, ela vai insistir com ele. E Deus, algumas vezes, tenta entender o que eu estou dizendo. Ele vai agir com você e comigo como esse juiz, sabe? Que pode resolver, que tem a capacidade para resolver, tem a autoridade para resolver, tem o poder para resolver, mas ele vai esperar, entendeu? Porque ele quer julgar e entender a nossa motivação. Ele quer julgar e entender a nossa gratidão. Ele quer nos ensinar. Ele quer julgar e nos ensinar a gratidão, a razão ou a real motivação nossa, entendeu? Então, nem sempre tudo que você pedir vai acontecer de pronto. Nem sempre. Porque Deus vai provar a sua fé. Entendeu? Ele vai provar a sua fé, ele quer ver se você é perseverante, ele quer te trazer, te atrair para ele, porque é bem verdade, a gente se aproxima mais de Deus quando tem dificuldade, quando tem uma adversidade, entendeu? Não pode ser assim. E a perseverança nos leva a essa compreensão. A dificuldade, melhor dizendo, nos leva a essa compreensão, a necessidade de dependência de Deus, entende? Que vai nos tornar perseverante na presença do Senhor, vai nos tornar perseverante diante dele. Você não pode querer se afastar do altar de Deus, eu não posso querer me afastar do altar de Deus, você não pode querer se distanciar da presença do Senhor, de uma vida de oração, de uma vida de adoração, de uma vida regada na presença do Senhor. Quantas vezes há uma oscilação na vida de tantas pessoas que, por exemplo, em um determinado momento está em Cristo, é fiel e está vibrante, mas qualquer coisa que acontece, ela se distancia da presença do Senhor, ela se afasta da presença do Senhor. Há um texto que diz: quem nos separará do amor de Deus? Em alguns aspectos, em primeiro aspecto, vai falar de coisas sobrenaturais e além da nossa capacidade, está lá em Romanos. Tá? Esse texto além da nossa capacidade, que vai falar de que nada pode nos afastar, porque Deus nos ama de uma maneira que nada vai nos afastar. Então você não pode fazer absolutamente nada para que Deus te ame mais, nem para que Ele te ame menos. Mas no final do texto vai dizer sobre tribulação, aflição, dificuldade, guerra, nada vai nos separar. Então é a outra vertente. Uma vertente é de Deus para nós e a outra vertente é de nós para com Deus. Entendeu? Tá? E essa vertente diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. E a gente se decepciona com as pessoas, a gente se decepciona com os líderes, a gente se decepciona com a igreja, a gente se decepciona com testemunhos de pessoas, a gente se decepciona, porque é tanta gente tentando tomar conta da vida da gente, a gente se decepciona porque são tantas influências, tantas situações, há tantos banquetes no mundo, sabe? E às vezes a gente se distancia, deixa de amar a Deus. E amar a Deus, meu irmão, não dá para você amar a Deus distante dele. Não existe amor à distância. Amor tem que estar próximo, tem que estar junto, tá? É um contexto de comunhão. Então eu preciso compreender essa verdade. Então perseverar diz respeito a essa realidade. E quando Deus não atende de pronto o seu pedido, a sua necessidade, mesmo que seja uma necessidade coerente, correta, esse é o ponto. Essa é a realidade, entende? Do que Deus está trazendo para você e para mim. Tá? Despertar esse sentimento para que nós sejamos perseverantes. Romanos 8 está aí a referência, ok? Tá? Então isso é o que a gente precisa, entende? Perseverar nisso. Essa viúva vai nos ensinar a perseverar, entendeu? Porque ela insiste em algo. O que eu devo fazer então, pastor, quando na verdade eu tenho uma necessidade e não é de pronto atendida, tá? O que acontece? Eu preciso perseverar, continuar orando, buscar a fidelidade, não desviar da caminhada,
entendeu? O evangelho, no contexto da igreja primitiva, os evangélicos eram chamados de o povo do caminho, o povo que permanecia no caminho, a título de evangelizar, a título de Cristo, porque Cristo é o caminho, Ele próprio Deus, o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Cristina, que bênção, bom ter você aqui, que a mão do Senhor seja sobre você, sua casa, sua família como um todo, assim na vida de todos vocês que estão aqui, tá? Dos que vão assistir depois também. Então, você não pode afastar do caminho, você não pode deixar de crer, você não pode deixar de confiar, você não pode deixar de adorar. As circunstâncias não podem limitar você. Desculpa, eu estou correndo aqui porque o tempo já foi, corre muito. E eu estou tentando correr. Você vê que eu estou falando aqui numa aceleração absurda. As ideias vão vindo, as coisas vão vindo na cabeça. Eu estou tentando transmitir para você. Maximização de conteúdo na minimização de tempo. O máximo de conteúdo no menor tempo possível. Entendeu? Então, assim, é o povo do caminho, sabe? Então, você não pode deixar o caminho, você não pode se distanciar do caminho, você não pode se distanciar da presença do Senhor, você não pode se distanciar da prática daquilo que tem gerado para a sua vida segurança, graça, paz, alegria, entendeu? Força acima de alegria, graça, paz, porque eu tenho que ser sincero com você, a vida da gente não é só alegria, graça e paz. Tem alegria, graça e paz, e é maravilhoso quando tem, mas as guerras também vêm e a gente precisa se preparar para as guerras, porque alegria, graça e paz alegria, ninguém precisa se preparar para esse momento, mas para as batalhas, para as guerras, para as dificuldades, sim, precisamos nos preparar. Então, persevere, mantenha o seu foco, mantenha a sua fé, não oscile, sabe? Porque tem gente que diz, eu tenho uma fé em Deus, sabe? Mas ora está murmurando, ora está questionando, ora está duvidando, ora está, entendeu? Eu acredito, não vou dizer que você não tem fé, só que às vezes a sua fé ela não vai ser o suficiente para você alcançar aquilo que você precisa, porque não há perseverança na postura. A fé, a obra da fé também envolve perseverança. Entendeu? A obra da fé envolve também perseverança. Quem crê, persevera. E aí, deixa eu te falar uma coisa. A perseverança em todos os aspectos, tá? Porque existem coisas pessoais, naturais, humanas, que eu preciso agir, que eu preciso ter uma postura e que, na verdade, quando eu não tenho essa postura, isso vai evidenciar uma série de fatores relacionados à minha vida. E eu queria que você entendesse. Antigamente, muito antigamente, algumas pessoas vão lembrar disso. Tinha um pregador lá de Camboriú, Takayama, pastor Takayama, ele dizia que aquilo que você está estampado na sua testa, está escrito aí, não precisa você dizer, não precisa falar nada, está aí evidenciado. Então, todo o nosso comportamento, toda a nossa atitude vai revelar o que está dentro de cada um de nós, entendeu? Aquela viúva, ela vai evidenciar alguém que é obstinada, alguém que sabe a sua condição, entendeu? Porque saber a nossa condição é muito importante para sermos abençoados, para perseverança também, entendeu? Porque ela sabia o papel dela na sociedade, a camada que ela estava na sociedade de ser desfavorecida como viúva, entende? E ela vai buscar recurso. Isso leva ela a buscar recurso, porque ela entende o seguinte: eu só tenho esse caminho. Ele não teme a Deus, ele não ajuda os homens, ele não se importa com os homens, ele é iníquo, ele é alguém sem, podemos dizer, sem caráter. Vamos trabalhar esse processo. Sem caráter, mas é o único recurso que eu tenho. Então ela vai usar duas armas que ela tem, entendeu? E as duas armas que ela tem é importunação e persistência, entende? Então esse é o ponto, tá? Por quê? Porque, gente, a vida, ela vai trazer esses intempéries para nós, essas dificuldades para nós, entendeu? E dentro desse processo, o que eu posso fazer? Perseverar. Então, a questão aqui não é importunar Deus, a questão aqui é persistir, entendeu? No propósito, persistir no comportamento, persistir no posicionamento, persistir na fé, persistir confiando, persistir na entrega, sabe? Permanecer, prevalecer. Quando eu ajo dessa maneira, então eu vou ser vitorioso e Deus vai gerar
o que está em mim. Um outro aspecto é o reconhecimento do que essa viúva ensina para nós, que é assim, ela sabia que o poder estava na mão do juiz, ela sabia que ele tinha condição, é o mesmo processo, eu sei que Deus tem poder, e aí quando eu insisto, persevero, persisto em Deus e com Deus, eu estou dizendo para ele, eu sei que a minha bênção está nas suas mãos, eu sei que o que eu preciso já está concretizado na sua mão, sabe? Eu sei que o Senhor já gerou para mim, já é real na mão de Deus. Então, se é real na mão de Deus, automaticamente eu vou persistir, eu posso persistir, eu posso avançar, eu posso prosperar nessa situação. E eu preciso que você entenda isso, tá? É muito importante entendermos isso. O que a gente tem na mão para isso, tá? Não questionar, não questione Deus, não questione a situação à sua volta, não questione o que está diante de você, mas persevera, avance, não importa, Deus ele é fiel, tá? José, a gente falou disso semana passada, retrasada, melhor dizendo, viveu um período muito longo, desde os sonhos até governador do Egito, mas ele perseverou como? Ele perseverou na sua fé, na sua confiança, tudo que vinha à sua mão ele fazia com excelência, entendeu? Até alcançar o objetivo. Se você parar para pensar, Abraão perseverou crendo no Senhor diante da adversidade, teve fome, oscilou, mas ele perseverou crendo em Deus, e a sua fé foi aumentando, foi crescendo. Moisés perseverou conduzindo o povo no deserto durante 40 anos, e eu queria que você compreendesse que Moisés pagou um preço alto por causa do povo, entendeu? Moisés já cria, Moisés estava pronto, Moisés estava preparado, Moisés confiava no Senhor, entendeu? Mas por causa do pecado do povo, ele viveu 40 anos no deserto. Talvez se fosse só Moisés, ele ia cumprir a caminhada em algumas semanas, 15, 20 dias, entendeu? Mas levou 40 anos, porque o seu chamado era para governar o povo, era para levar o povo, entende? Então muitas vezes a gente não compreendendo o chamado, também fica difícil ser perseverante, porque o chamado vai levar a gente a algumas situações intrigantes, que nem sempre vai estar no campo da nossa compreensão, entendeu? A gente vive e passa por situações que nós nem compreendemos, mas eu preciso perseverar, entendeu? Eu preciso perseverar. Eliane Domingos está assistindo, que Deus te abençoe, que a mão do Senhor seja sobre você. O pessoal está entrando ali, a Márcia está comentando, o celular dela está sem som, tenta aumentar o volume aí, se está todo mundo ouvindo, entendeu? Para ver o que está acontecendo com você aí, ok? Então, a gente precisa compreender essa situação e avançar, prosseguir, buscar essa direção de Deus para a nossa vida, para que a coisa flua de uma maneira clara para nós, tá? Me ajuda aqui, vê se está saindo som ali, porque tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo sem som, me ajuda aí, dá um sinal aí, fala comigo, para eu poder entender o que está acontecendo, que até agora acho que estava tudo bem. Então, o que acontece? O som está saindo, daqui está indo, normal. Talvez seja a internet que está fraca, talvez esbarre em alguma coisa aí, sai e entra de novo para ver se funciona, entendeu? Então, o que acontece dentro disso? A gente precisa avançar, a gente precisa prosseguir, a gente precisa ter uma postura assim de permanência em Deus, sabe? Porque Ele vai muitas vezes adiar, entendeu? E tudo que Deus faz é no tempo devido, mas às vezes Ele vai adiar uma situação para que a gente entenda o propósito, tá? Como eu estava dizendo, o contexto de liderança às vezes passa por situações que estou ouvindo sim, Daiane está ouvindo, então tá ok para a maioria, tá? Talvez seja uma questão de conexão, entendeu? A liderança passa por certas situações, não só a liderança, qualquer pessoa, deixa eu ver aqui, passa por situações que vão nos surpreender,
entende? Situações que a gente nem entende direito, porque, como aconteceu, entendeu? As pessoas à volta se viram contra nós, pode se virar contra você, entende? Vamos pegar a história de José de novo, os irmãos contra ele havia um chamado, havia uma situação, José não pecou em absolutamente nada dentro daquele contexto, mas os irmãos por inveja, os irmãos por não compreenderem, os irmãos por serem meios irmãos de José e achar que ele tinha preferência, realmente ele tinha preferência, então vão se levantar contra ele, vão tentar matar, vão vendê-lo, ele vai virar escravo, vai ser preso, mas há um propósito e ele precisou perseverar. É o que a gente precisa, perseverar. E a perseverança, ela precisa ser estratégica, sabe? O que é uma perseverança estratégica? No caso da viúva, era importunar, bater a porta, tá ali, insistir naquele processo, sabe? Porque era o recurso, entende? No nosso caso com Deus, a estratégia, ela pode ser diferente, entendeu? O que é uma estratégia de perseverança em Deus? Muitas vezes vai além de só dobrar o joelho e pedir. Você precisa evidenciar gratidão, então isso é uma estratégia. Eu vou mostrar ao Senhor que eu sou grato, sabe? Pelo que Ele fez, pelo que Ele fará, entende? É uma estratégia. Eu vou manter orando, eu vou evidenciar a oração, mas eu vou fazer algo mais, eu vou adorar o Senhor, eu vou glorificar a Ele. Então eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou evidenciar o quão grande e maravilhoso o Senhor é. Eu vou, entende? É uma estratégia, porque você vai atrair o olhar, atrair a visão, atrair a mão de Deus sobre a sua vida. Eu vou testemunhar, eu vou viver com a alegria do Espírito na minha vida, eu vou consagrar a minha casa, eu vou cultuar ao Senhor na minha casa. São estratégias de perseverança e você vai ser perseverante nisso. Eu só quero te dar uma dica, vou fazer igual os youtubers aí, tá? Vou te dar um bônus aqui. Qual é o bônus? Não adianta fazer isso, entende? Só enquanto você precisa da bênção, porque Deus sabe, entende? Ele é onisciente, tá? Qual é o processo? É que às vezes a gente age dessa forma com Deus. Eu tô rindo aqui porque eu falei que eu vou fazer igual os youtubers, vou te dar um bônus. A gente age de uma forma com Deus que quando quer ser abençoado, a gente faz tudo isso, sabe? Mas no nosso interior, isso não vai ser perseverante e Deus já sabe, porque Ele sabe o hoje e o amanhã. Então não adianta agir assim só porque você quer ser abençoado. Você tem que transformar e agir dessa maneira como sendo um estilo de vida, como sendo algo real para você. E você vai ser assim permanentemente, perseverantemente, ok? Tá? Esse é o ponto, entendeu? São as estratégias que nós temos. Você vai testemunhar isso. Quando alguém questionar você por conta de um processo, de uma situação que está contrária, sabe? E você vai dizer, não, está tudo bem. Lembra daquela mulher que estava correndo em busca de um socorro e foi parada pelo caminho? E está tudo bem. Não, está tudo bem, está tudo em paz. Eu estou, entende? É uma estratégia, tá? Não revele para as pessoas a sua insatisfação, o seu problema, a sua dor, mas revele o tamanho do Deus que você serve. Não revele para as pessoas o tamanho do seu problema, mas o tamanho do seu Deus, entende? Então testemunhe, porque Deus vai ver, não, ele crê, tá? Essa pessoa é real, essa pessoa crê no Senhor. Se a gente olhar Jó evidenciava tudo isso, porque quando Satanás chega na reunião lá no céu, Deus vai questionar Satanás, você está vindo de onde, cara? Aí ele diz, eu vim de passear e rodear pela terra. Aí Deus vira e fala assim, você viu lá meu servo Jó? Temente, reto, se desvia do mal, ele é fiel. Olha o testemunho, eu queria que você compreendesse isso. Deus é que dá testemunho das qualidades de Jó, entendeu? E eu te faço uma pergunta, Deus pode dar testemunho da sua qualidade? Pensa nisso, reflita sobre isso. Isso é uma estratégia, entendeu? Então, com o seu comportamento, eu com o meu comportamento, posso gerar para Deus um testemunho de quem eu sou nele. E perseverando nisso, eu vou ser abençoado. Eu vou alcançar o que eu preciso. Esse juiz chega num ponto que ele diz, não, eu vou atender, tá? Eu vou atender porque não tem condições. Janaína entrou ali, Janaína Zebento, a gente faz aniversário no mesmo dia, entendeu? Mas não temos a mesma idade. O que acontece dentro desse aspecto? Então, logo
diante dessa perseverança, o juiz ele diz assim: olha, eu não temo a Deus, eu não temo os homens, eu não estou nem aí para ninguém, mas eu não suporto mais essa importunação sobre a minha vida. Eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa condição, então eu vou atendê-la, tá? Eu não aguento mais, eu não quero mais essa situação, eu não quero mais essa mulher batendo na minha porta, porque ele entendeu o seguinte: se eu não atender, ela não vai parar. Gente, isso aí é o mistério da perseverança, sabe? Ele pensa: se eu não atender, ela não para, tá? E eu não quero ela aqui, eu não quero isso, tá? E Deus vamos trazer isso para o contexto do nosso relacionamento com Deus, entende? O pensamento de Deus não vai ser assim: se eu não atender, ele não para. Mas o pensamento de Deus vai ser assim: poxa, eu vou atender porque ele é fiel, eu vou atender porque ele é grato, eu vou atender porque ele persevera, eu vou atender porque o que ele está evidenciando é uma verdade de vida para ele. Eu vou atender porque essa pessoa tem coerência, ela é verdadeira, ela foi provada, ela passou pelo fogo e ela é fiel. Eu posso conceber a bênção, eu posso conceber o desejo do coração, eu posso conceber a necessidade para ela, porque ela é íntegra naquilo ali, ela glorifica o meu nome, ela realmente compreendeu a verdade do que eu quero transmitir para ela. Esse é o ponto, essa é a realidade, entendeu? Tá? Isso é coerente, isso é real, entende? Então Deus vai mover na nossa vida baseado nesse processo, entende? Tá? Porque ele vai ver, a gente vai provar para ele que a gente vai permanecer na mesma postura de maneira eficaz, baseado naquilo que ele concedeu para cada um de nós. O que eu queria que você entendesse, gente, nós fomos comprados. Tudo no contexto do mundo espiritual, no nosso relacionamento com Deus, o valor é muito alto, entendeu? Tá? Por quê? Porque o homem é imerecedor, ele não merece. E não tem nada que o homem possa fazer para merecer algo de Deus. Sabe por quê? Porque o homem foi comprado por preço de sangue. A questão de Jesus morrer na cruz do Calvário para nos dar vida é um benefício extraordinário, tá? Que também é um favor imerecido. Entendeu? Tá? Só um minuto. Também é um favor imerecido. E a questão vai além disso, tá? Por quê? Porque assim, a gente teve um contratempo aqui, mas já passou, já foi. O que acontece dentro disso? O fato de Jesus morrer na cruz por nós é um favor imerecido, tá? E como favor imerecido, eu estou refletindo, estou pensando bem aqui, para falar bem devagar para você entender. Como favor imerecido, isso não muda, vai ser sempre um favor imerecido, tá? A Bíblia vai dizer que como servo, por mais que a gente venha fazer tudo o que vier à nossa mão para fazer, a gente ainda é considerado servo inútil, entende? Por quê? Por falta de merecimento, entendeu? Por causa do imerecimento. Então nós não merecemos. Jesus morreu por nós. Que bênção, que maravilha, através dessa morte na cruz a gente herdou salvação, esse contexto todo. Mas também isso eleva um padrão, tá? Então, recapitulando, Jesus morre por nós, benefício, bênção, herdamos salvação por causa desse favor merecido. Isso é extraordinário, mas isso eleva um padrão, tá? Que é o valor de tudo, tá? A morte de Jesus na cruz eleva o valor de todas as coisas espirituais, entende? Porque a gente acha assim: eu criei em Jesus Cristo, me arrependi dos meus pecados, aceitei a Jesus, tá? Deixa eu colocar na ordem. Eu criei, me arrependi, isso aí, aceitei a Jesus, vivo uma vida em Deus, ok? E agora está tudo resolvido. Não, o valor é alto. Porque para eu me manter salvo, o valor é muito alto. Tá tudo elevado. As coisas que Deus nos gerar para nós continuam sendo, nós continuamos sendo imerecedores.
relacionado a essas coisas das quais Deus vai gerar para cada um de nós. Eu continuo sem merecer e o valor é muito alto, então a busca é maior, o meu comportamento precisa ser muito mais evidenciado. Por que que as coisas para o crente muitas vezes é mais difícil do que para as outras pessoas? Por causa desse valor, desse padrão, gente. O padrão é muito elevado. Tá? O padrão ficou alto demais. Não é que o fato de Jesus morrer na cruz por nós nos trouxe um problema, é que nós não merecemos. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Nós não merecemos. Então não basta agora estar na igreja, caminhar bonitinho, Bíblia debaixo do braço, sabe? Dobrar o joelho bonitinho na igreja, orar. Eu preciso de algo mais. Isso é o padrão. Entendeu? Então, assim, se eu quero coisa grande, eu vou viver coisas extraordinárias, sabe? Eu vou ser cobrado de forma também grande. Aquele a quem muito é dado, muito é requerido. A Bíblia fala disso. Então, eu preciso compreender esse processo aí, tá? Para entender o tamanho, o valor das coisas de Deus relacionado à nossa vida. Porque aquela frase de caminhão, aquela frase de adesivo nos carros, fé, crer e receber, ela é ínfima, é muito pequena diante de todo o processo que Deus está estabelecendo sobre a nossa vida. Entendeu? Não é só crer e receber, não é só dobrar o joelho aqui de maneira banal, alcancei, que bênção. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter guerra, vai ter dificuldade. Por quê? Porque você precisa mostrar perseverança, você precisa mostrar gratidão, você precisa mostrar resiliência, a capacidade de se levantar, de se reerguer diante da batalha, diante de fogo cruzado. Você precisa mostrar essa verdade, entende? Porque Jesus passou por essa situação. Então é só você comparar o sacrifício de Jesus relacionado à nossa vida. Jesus perfeito, puro, santo, imaculado, sem pecado, tá? Se fez pecador em nosso lugar. Você acha que você não vai ser cobrado de nada? Entende? Eu não vou ser cobrado de nada? Claro que não. As coisas vão vir sobre nós da mesma maneira, tá? O que é diferente é que nós não precisamos morrer para salvar ninguém. Jesus já fez isso por nós, entende? E isso é simples de comprovar. É só você olhar para a sua vida. Quanta guerra, quanta peleja, quanta dificuldade, quanta coisa para provar, quanta coisa para mostrar. E você precisa ser perseverante. A perseverança vai tratar desse aspecto, entendeu? Se você não for fiel nesse processo, não adianta. Então agora eu sou crente, eu sirvo a Cristo, eu estou em Deus, eu tenho uma vida, eu tenho um comportamento, eu tenho uma postura. Ok, maravilha. Isso é só o básico. Eu tenho que ir além, eu tenho que fazer algo mais dentro desse contexto, e é perseverar, crendo, confiando, grato, sabe? Reconhecendo, me sacrificando, é outra coisa importante. Meu tempo praticamente já foi. Me sacrificando ao Senhor, entendeu? Aquela história do culto racional, aquele versículo de Romanos 12, né? Que nós devemos nos apresentar ao Senhor com sacrifício vivo, santo e agradável, que normalmente as pessoas dizem sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, mas elas esquecem de dizer para quem é agradável. É vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional com entendimento, com compreensão. E o culto racional envolve perseverança, tá? É louvor, é oração, é palavra, é adoração, mas também perseverança, testemunho de vida. Todo esse contexto. E o culto racional, ele não se resume à realidade do templo. Culto racional se resume à igreja, que somos nós. Então eu tenho que cultuar cotidianamente, constantemente, permanentemente, sabe? Agindo dessa maneira de forma plena na minha vida, entendeu? Aí eu estou perseverando em todos os aspectos que Deus quer para nós, entende? Com clareza. Essa viúva, ela vai alcançar o que ela quer, o que ela precisa, importunando. Eu vou alcançar o que eu quero e preciso, perseverando, insistindo, permanecendo no Senhor. Não porque Deus vai olhar para mim e dizer, eu já não aguento mais, sabe? Mas porque Deus vai olhar para mim e dizer, quão prazeroso é ter esse meu filho, ter essa pessoa, ter esse meu servo perto de mim, sabe? Quão prazeroso é tê-lo orando, vê-lo buscando, vê-lo adorando, vê-lo
consagrando a sua vida, vê-lo permanecendo, vê-lo sendo fiel, quão maravilhoso é, tá? A oração é o aspecto disso. Como devemos orar? Tiago 4,8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. As traduções mais comuns é achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pecadores, limpem as mãos, e vós que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Isso aqui não é um apelo a uma vida sofrida, entendeu? Mas é um apelo à sinceridade, à verdade. A gente sabe que a gente evidencia mais verdade quando as coisas estão contrárias ao que a gente imagina, ao que a gente gostaria. Na felicidade, há empolgação, há exageros, há atropelos na verdade. Entendeu? Então é só isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que é para você viver sofrendo, triste, perseguido, não. É para que você evidencie verdade nisso. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ou seja, quer perseverar? Persevere contra essas coisas. Seja um exímio lutador, neutralizando a sua carne, mortificando a sua carne nessas práticas para evidenciar uma vida em Deus, sabe? Eu preciso orar vencendo a minha carne, vencendo esses desejos. Tá? A gente também precisa crer, e Jeremias 29,12 vai dizer: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando você vence a carne, neutraliza a carne, fica mais fácil se achegar ao Senhor. Quando você mata a sua carne, vai ficando mais fácil se achegar ao Senhor. Então o que a gente precisa? Vencer a carne, vencer esses pensamentos, vencer os sentimentos. Às vezes não praticamos certas coisas, mas o prazer e a alegria delas está dentro do nosso coração, tá? Então a gente precisa matar isso. Quando a gente mata isso, a gente se achega a Deus com muito mais facilidade. É muito mais prazeroso estar na presença do Senhor. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. A fé vai ser evidenciada. Romanos 8,31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Então, é aqui que a coisa evidencia para mim, é aqui que a coisa fica real. Quando eu venço a carne e permaneço, persevero, então tudo isso fica mais evidente diante de Deus, sabe? E facilita para eu alcançar o que eu espero no Senhor. Amém? Eu preciso parar, deu o meu tempo. Que a mão do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Prazer enorme ter você aqui, cada um de vocês, tá bem? Sábado que vem, mesmo horário, a gente vai estar aqui trazendo uma palavra para você. Eu conto com a sua presença, uma palavra de instrução, uma palavra que vai abrir a sua mente em algum aspecto, uma palavra que vai trazer para você uma oportunidade de se achegar, de se aproximar mais ainda de Deus, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Que a mão do Senhor seja sobre a sua casa, sua família, seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre tudo que diz respeito à sua vida. Eu estou orando com você aqui, declarando o propósito de Deus estabelecido sobre a sua vida. Não merecer não significa que Deus não vai gerar, mas não perseverar, sim. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.